Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 30 de março do ano de 2022. É o calendário gregoriano. Pelo nosso calendário judaico, hoje é dia 27 do mês de Adar II, do ano 5782. Estamos aí com 205 dias do nosso calendário judaico. E o nosso calendário judaico aponta que nós estamos aí nos últimos dias, do mês de Adar II, e vamos completar então o 12º mês do calendário judaico. E nesse aspecto vamos adentrar no primeiro mês, que será para vós o início de todos os meses, o princípio dos meses. Foi o que Deus disse a Moshe e o povo que estava saindo do Egito, na saída do Egito, saída da escravidão, da escuridão, para uma nova jornada, uma nova dimensão. E dentro desse aspecto aí, Nissan é chamado também o mês da redenção. E segundo os nossos sábios, falam que o mês de Nissan poderá ocorrer a revelação de Mashiach, e é aguardado para o mês de Nissan, o mês da redenção, o início de uma nova jornada. Então, por isso, ao pôr do sol da próxima sexta-feira, então nós estaremos adentrando no primeiro dia do mês de Nissan, E nós vimos aí, Nissan é o mês dos milagres, Então temos aí bastante coisas para aprendermos, no mês de Nissan, bem como teremos aí no mês de Nissan a festividade de Pessach, E para a comunidade Bnei Noach, Bauru e região, estamos aí já divulgando o nosso calendário do cerimonial de Pessach, bem como o jantar especial de Pessach, para a noite do dia 15 de abril, sexta-feira, E que nós vamos aí estar adentrando. Literalmente falando, nós estaremos adentrando no dia 15, ao pôr do sol da sexta-feira do dia 15 de abril, e estaremos adentrando no dia 15 de Nissan, que é exatamente onde temos aí o cerimonial de Pessach e o jantar especial de Pessach. Então, Bauru e região vão se preparando aí, vamos fazendo aí o seu calendário, para estarem livres, para estarmos aí. Pessach, é uma das grandes festividades em que todo judeu ele tem por obrigação comparecer, é um dever, uma ordenança para o povo judeu comparecer das três festividades. Essa daí, Pessach, é a primeira. Para nós, Bnei Noach, não existe essa ordenança imperativa no modo de dizer, mas existe para nós aquela questão, uma decisão voluntária, movido pelo quê? Movido pelo amor. Então, entre aspas, o nosso dever, que nós podemos dizer assim, na realidade, o nosso compromisso como Bnei Noach, o nosso compromisso para com Deus, seus mandamentos, as 7 leis universais, Techuvá, Tefilá, estudo da Torá, e Sedaká, e participar ativamente das atividades de festividades, na realidade é um compromisso de amor, Assim como o namorado tem com a namorada, o noivo tem com a noiva, o esposo tem com a esposa e vice-versa, Você não é obrigado a amar a tua noiva, a tua esposa. Você não é obrigada a amar o teu noivo ou o teu marido. Mas você o ama por quê? Porque você tem um compromisso de amor. É esse compromisso que nós temos com Deus. É por isso que nós temos que dedicar as nossas vidas realmente nessa realidade, um compromisso de amor para com Deus. Então, o mês de Nissan, nós temos aí 3 denominações para o mês de Nissan. Ele é chamado também de HaRodesh Harishon, que significa o primeiro mês. Também é chamado de Rodesh Haviv, o mês de Aviv. E Nissan, que é Nissan mesmo, o nome de
do mês de Nissan. Né? Então, amanhã e na próxima sexta-feira, amanhã e após de amanhã, nós estaremos aí trazendo mais completo algumas coisas referentes ao mês de Nissan e 12 fatos, né, que precisamos saber, conhecer sobre o mês de Nissan, né? E o grande chamado para nós no mês de Nissan é Pessach, e na segunda noite de Pessach nós começamos a fazer a contagem do Homer, né? E a contagem do Homer é uma preparação para Shavuot, é a outorga da Torá. Então a contagem do Homer nos leva a uma preparação durante 50 dias. Hoje é o primeiro dia de Homer, hoje é o segundo dia de Homer, e assim vamos até o 50º dia, né? Isso daí está dentro daquela expressão que Moshe fala pelos Salmos, né? Eterno, dá-me sabedoria para aprender a contar os meus dias, né? Então, Homer vem trazer cada dia uma mensagem muito profunda, muito elevada, uma mensagem muito espiritual, sublime. Em cada dia, hoje é o primeiro dia de Homer, tem uma mensagem específica para o primeiro dia, assim até o encerramento, até o 50º dia. Estamos aí preparando o link, né, que vamos compartilhar para as pessoas fazerem a contagem do Homer diariamente, né, para ter consigo e fazer a sua contagem de Homer. Então, uma das características da contagem do Homer, que começa na segunda noite de Pessach, né, a contagem é exatamente para que nós possamos adquirir sabedoria para sabermos contar os nossos dias. Dentro desse aspecto é como viver, saber viver na realidade. E como diz, né, a mensagem do nosso Rebbe Menachem Mendel, o estudo da Torá é, de fato, o nosso passo para a verdadeira liberdade. Então, quem se dedica ao estudo da Torá, ele é realmente livre, verdadeiramente livre. E quem se dedica ao estudo da Torá, ele jamais será escravo de quem quer que seja. Pode aparecer aí os imperadores, os ditadores, os perversos e companhia limitada querendo escravizar a população, escravizar a humanidade, escravizar o ser humano. Mas aquele que realmente tem uma mente livre é que está com Deus, que está na unidade e na unicidade de Deus, que é o fundamento do monoteísmo com base judaica e com orientação rabínica, e que está aí sempre se aplicando ao estudo da Torá, ao conhecimento das 7 leis universais para os não-judeus. E essa pessoa, ela é livre. Ninguém consegue escravizar uma pessoa assim. O medo não escraviza, o ego não escraviza, o egoísmo não escraviza, ditadores não escravizam, porque são verdadeiramente livres em sua mente, em sua alma, em seu espírito. E quem realmente tem a mente da Torá, tem a mente de Deus. E quem tem a mente de Deus, ele tem consciência divina, consciência de família, que é as duas bases essenciais para a verdadeira liberdade do ser humano. Então, nesse aspecto, o ser humano que assim está, ele jamais será escravo. Então, por isso, como diz o nosso Rebbe Menachem Mendel, o líder da nossa geração, esta é a geração que tem todas as possibilidades de ser verdadeiramente livre. E nós temos, já que estamos no caminho monoteísta, com fundamento judaico e orientação rabínica, nós temos um grande compromisso, uma grande responsabilidade para poder levar as pessoas à unidade e à unicidade de Hashem, a verdadeira liberdade. Então, por isso, né, Sefirat HaOmer, a contagem do homem, também tem esse aspecto aí, ok? Temos aí, né, no mês de Nissan, o nosso Pessach, né? Pessach, jamais esqueça,
Pessah não é Páscoa. Essa tradução Páscoa é uma tradução pobre e não condiz com a realidade dos fatos. Pessah significa passar por cima, né? Quando realmente o anjo da morte veio para visitar e matar os primogênitos de todo o Egito, tanto de animais como das pessoas. Então Deus disse, assim quando o anjo da morte passar pelo Egito, as portas onde houverem nas suas vergas e ombreiras a marca do sangue, né, do cordeiro, então esse anjo da morte, ele Pessah, ele vai passar por cima. Então esse negócio de Páscoa romana e Páscoa judaica, fora de cogitação. Não tem nada, absolutamente nada a ver com a realidade. A tradução Páscoa judaica é uma tradução errônea. Muitos usam isso daí, Páscoa judaica, justamente para dizer que nosso Pêssar é esse daqui, é diferente da Páscoa romana, etc. e tal. Mas literalmente Pêssar é passar por cima, ponto final. E todo o cerimonial de Pêssar é totalmente contrário àquilo que se faz na Páscoa romana. Não tem nada, absolutamente nada a ver com nada, certo? Simplesmente isso, não tem nada a ver com nada. Ponto final. Então, nós estaremos falando mais a partir da semana que vem, sempre tocando também na questão de Pêssar, ok? Então, Pêssar vai trazer para nós uma visão profunda. Nós temos dentro do cerimonial de Pêssar, nós temos 4 perguntas que são feitas ali no Pêssar, né? E uma criança que está presente ali, que sabe ler ou expressar, né? Então ela fará as 4 perguntas, e essas 4 perguntas, elas têm muito significado, de muita profundidade, e traz para nós realmente a grande mensagem, a liberdade espiritual. A pessoa que não é livre espiritualmente falando, ela não é livre em nada. Ela não é livre em nada. Aquela pessoa que não é livre espiritualmente falando, uma conexão com Ein Sof, o infinito, o próprio Deus, né? Com o monoteísmo, fundamento judaico e orientação rabínica, ele não é completamente livre. Quem não tem essa estrutura, ele, no seu segmento religioso, ele é parcialmente livre. Por isso que a alma divina dele clama, está faltando alguma coisa. Então as pessoas procuram, buscam, e quando elas buscam na fonte correta, então ela tem esse encontro com o verdadeiro monoteísmo, fundamento judaico, orientação rabínica, e aí então ele diz, opa, agora cheguei em casa. Agora eu me encontrei, e encontrei com Deus. E aí, vida para frente, e a sua liberdade espiritual fará com que você jamais seja escravo de quem quer que seja, ou de qualquer outro tipo de sistemas, sejam eles quais forem, certo? Então, uma das grandes mensagens, né, ou a mais importante mensagem das 4 perguntas que teremos, vamos também comentá-las mais para frente, para trazer exatamente essa grande mensagem, a liberdade espiritual. Então, vamos estar aí, né, conectados, né, sempre prontos para ouvir, né, ouvir realmente os ensinamentos dentro desse aspecto aqui, né? Eu derrubei o copo d'água aqui, por isso que eu estou olhando aqui, ok, pessoal? Certo? Edna! A Edna que precisa me socorrer aqui, que o copo d'água caiu. Eita nós! A mesa ficou pequenininha, tem muita coisa na mesa, né? É muito livro, etc e tal, então a mesa ficou muito pequena, né? Então é complicado aqui o espaço. Precisamos de uma mesa maior, né? E assim será, né? O Eterno providenciará isso daí, ok? Então, amados, né? Temos aí então o mês de Nissan, e dentro do mês de Nissan nós temos aí
os comentários que vamos trazer, né, amanhã e depois de amanhã, e as 12 questões, né, ou 12 fatos que nós precisamos saber sobre o nosso mês de Nissan, ok? O nosso Rebbe Menachem Mendel, ele tem para nós de fato um chamado, né? Um chamado para nós podermos aí estar no nosso dia a dia atendendo o chamado divino, né? E dentro desse chamado divino, estarmos aí, né, numa conexão com essa liberdade espiritual, né? O nosso Rebbe, ele trouxe vamos dizer assim, um paradoxo, né? Com referência à fé vivenciada atrás da cortina de ferro, na época chamada União Soviética, né? O comunismo muito forte, etc. e tal, e o chamado mundo ocidental livre, né? E ele experimentou dos dois mundos. Mas aqui, né, na terra das Américas, né, considerada o território livre, etc, 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 né? Então, uma das coisas que depois de algum tempinho ele perguntou, né, onde está a nobreza da fé? Porque lá atrás da cortina de ferro, realmente viver a fé tinha que ser muito nobre, espiritualmente falando. E no mundo livre, né? Livre, já diz o nome. Então, onde que, infelizmente, uma boa parte da população, ela confunde liberdade com libertinagem. Confunde liberdade com preguiça. Confundem liberdade com eu faço o que bem entendo e ponto final, ninguém manda em mim, né? Então essa confusão de, vamos assim dizer, né, de retórica no sentido de livre e atrás da cortina de ferro, né, onde realmente era proibido, né, viver a fé, a única questão que poderia se viver é realmente a fé no sistema ali atrás da cortina de ferro, né? E então o mundo livre não, o mundo livre abre um horizonte onde as pessoas acabam se perdendo na sua liberdade, né? Então por isso que o Rebbe ele fala de forma bem categórica, toda pessoa que se dedica ao estudo da Torá, ela tem uma fé nobre e ela verdadeiramente é livre. Ela é livre por ter o poder de decidir pelo seu livre-arbítrio em dizer não ao meu eu, ao meu ego. Sim à vontade divina. Aí nasce para o mundo livre a verdadeira nobreza da fé, a qual é vivenciada por aqueles que estão atrás, entre aspas, das cortinas de ferro. Países que os seus ditadores, né, eles escravizam as pessoas, né, e proíbem com ameaças de prisões e de morte se externarem a sua fé que não seja no partido e no ditador. Todo aquele que é contrário ao partido e ao ditador, como existem alguns países por aí, né, a sua sentença é cadeia, trabalhos forçados e, dependendo, alguns são levados à morte. Então, viver essa fé nesses lugares é viver a nobreza da fé. Mas também nós podemos viver a nobreza da fé no mundo livre, considerado livre, né, na tal democracia, liberdade de expressão, liberdade de ir e vir, etc. e tal, apesar que tem alguns aí que querem tolher essa liberdade, e tem muita gente aí desavisada que acha que, né, porque está, né, os projetos de ditadores aí, é porque querem prejudicar político X, acha bonito isso, mas esquecem que no amanhã será a tua vez, será a vez da tua família, será a vez dos teus filhos, será a vez dos teus netos, se isso progredir. Então, realmente, nós temos as condições de viver uma fé nobre também no mundo chamado livre, né, onde diz que a democracia é uma realidade,
dizem, né? Então, né, nesse sentido aí, amados, nós precisamos realmente fazer isso que o Rebbe diz. Todo aquele que se dedica ao estudo da Torá, às 7 leis universais para os não-judeus, a sua techuvá diária, as suas tefilot, as suas preces diárias, né, a tzedaká constantemente, não uma vez por ano, por exemplo, né, mas constantemente, estarão realmente sendo livres e ninguém vai te aprisionar ou te escravizar, quem quer que seja. Então o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele traz para nós um chamado a essa liberdade, né? Para nós podermos realmente sermos livres e vivermos realmente, voluntariamente, com amor profundo por Deus e pela sua causa. Torá, mandamentos, 7 leis universais e etc. Ok? Vamos em frente. Raquel Araújo, Josimar Armani, de Linhares, Espírito Santo, Maria Cristina Silva, Cuiabá, Mato Grosso, Jorge Trindade, Mônica Bizelli Reis e Maria Madalena, lá de Rio Claro, interior de São Paulo, Ben Yosef Ain Ribeiro, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Antônia Nogueira Dreyer, do grupo Lechaim, Israel, Alex Cruz, Maués, Amazonas, Eunalira Costa, de Aracati, Ceará, Larissa Candial, lá da cidade de Franca, interior de São Paulo, Israel Benei Noar, São Paulo, capital. Ao Israel Benei Noar, hoje à tarde com a Torá e os nossos amados juntamente, desejamos ao Israel, São Paulo, capital, Benei Noar, pela passagem do seu aniversário no dia de hoje, Mazal Tov, que o Eterno te abençoe juntamente com seus queridos, com muitas bênçãos, proteção, saúde, sucesso, né? E acima de tudo a vontade divina sendo estabelecida em tua vida e que Ele rapidamente venha responder às tuas preces. Então, Israel Benei Noar, São Paulo, capital, Mazal Tov, felicidades. O Valdeci Oliveira, da cidade de Colônia, lá na Alemanha. Então, a Valdeci, toda a família, o nosso shalom. E o Felipe Gonçalves, da cidade de Niterói, né? Rio de Janeiro, Baruch Hashem. A Luciana Rodrigues, aqui de Marília, ao casal, né? A Edilane Minorelli, Claudemir Jesus da Silva, aqui de Bauru, a Aislan, lá de Pará, né? Belém do Pará, Baruch Hashem, né? Então, shalom, shalom. Vamos em frente, por quê? Porque temos coisas importantes também. Então, nós estamos aí hoje no 4º dia da semana, o 4º dia do Shabbat, e a nossa quarta leitura da nossa porção da semana. A porção semanal, Tazria, conceber, e hoje a nossa quarta leitura está no capítulo 13 do livro de Vaikra, Levítico, e vamos do verso 24 ao 28, sobre Tsaraat na queimadura. Então diz assim: se uma pessoa tem na pele de seu corpo uma queimadura causada pelo fogo, e na área cicatrizada da queimadura há uma mancha vermelha clara e branca, ou uma mancha branca, o sacerdote a examinará. Se o pelo na mancha se tornou branco, e ela aparentar ter penetrado na pele mais profundamente do que o restante da pele em volta, ela é tsaraat, brotando na queimadura. Então o sacerdote a declarará ritualmente impura, pois é uma lesão de tsaraat. No entanto, se o sacerdote examinar a mancha e ela não tiver pelo branco na mancha, e desbotou, e não aparentar ter penetrado na pele, então o sacerdote encerrará a pessoa por 7 dias, e no 7º dia o sacerdote a examinará novamente. E se ela tiver se espalhado sobre a pele, será declarada impura, uma vez que a lesão de tsaraat apareceu. No entanto, se a mancha permaneceu estável e não se espalhou pela pele, então ela será declarada, né, pura, né, e essa descoloração
ela será reconhecida como uma sequela realmente da queimadura. Então aqui nós encerramos a nossa quarta aliá, né, sobre as questões aqui de Tzaraat. Nessa quarta leitura, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele traz para nós, lembrando que Tzaraat é a consequência de quem praticava Lashon Hará, né, a língua má, fofoca, palavras negativas, maledicência, palavras destrutivas, palavras, né, que são recheadas de inveja, ciúmes, raiva, ódio e etc, e etc. Então, dentro desse campo, o nosso Rebbe, ele diz sobre a questão de perder o controle. Então, vamos ver o que ele nos fala, de acordo com essa quarta aliá, essa quarta leitura, o que tem de conexão sobre a questão de perder o controle. Então, o Rebbe diz: o branco é o símbolo da pureza e da inocência. Portanto, o aparecimento de uma mancha branca anormal na pele também pode indicar uma superabundância de energia espiritual sagrada. Isso pode acontecer quando nossa experiência de arrebatamento sagrado não é compensada por um senso de humildade, compromisso com nossa missão divina. Então, aqui nesse começo, aqui nesse princípio, o Rebbe está dizendo para cada um de nós o seguinte: obviamente, nós sabemos que não temos o Beit HaMikdash, que foi destruído no ano 69 da nossa era comum. Sabemos que a doença sobrenatural de Tzaraat não existe mais e que não há manifestação nesse sentido, etc. e tal. Mas nós jamais podemos deixar de procurar entender a sua mensagem espiritual. Nós não podemos deixar isso. Nós não podemos permitir que, entre aspas, né, Tzaraat e as suas sequelas seja uma realidade para as nossas vidas. Então aqui o Rebbe está dizendo o seguinte: o branco, ele de fato é um símbolo da pureza e da inocência. Assim como também uma mancha anormal, né, ela também pode indicar a superabundância de uma energia espiritual sagrada. Certo? Então vejam bem, por exemplo, o rosto de Moshe brilhava. Então, na realidade, a face de Moshe, ela estava expressa com esse branco, com uma energia espiritual sagrada manifestada através do seu rosto. Então, o seu rosto era todo branco, transparente, que emanava luz. Ou seja, uma superabundância de energia sagrada. Então, isso é uma realidade. O que acontece é que o nosso Rebbe adverte aqui, nos chama a atenção, que essa experiência que nós podemos ter com Deus no nosso dia a dia, ela pode fazer realmente em nós, não aparecer manchas literalmente falando, mas no âmbito espiritual, fazendo com que de fato em nós possa realmente brilhar a presença divina. E nós podemos sentir, perceber, experimentar, saborear essa presença divina que vem essencialmente, como diz o Rebbe, através do estudo da Torá, a observância, a prática, a obediência dos seus mandamentos, entre eles os nossos 7 mandamentos universais. Então, dentro desse aspecto, essa experiência que nós temos com Deus, uma coisa que o Rebbe adverte, que nós não podemos perder, para que não seja transformado em um mal esta energia manifestada nas nossas vidas. É exatamente o senso de humildade. Toda pessoa que é humilde, ela sempre reconhece a sua dependência total em Deus. E ela cada vez mais procura estar arraigada em Deus e na sua palavra. Então, dentro desse aspecto aí, o Rebbe nos adverte para que nós não venhamos perder a humildade.
Ninguém é mais do que ninguém. Ninguém está acima de ninguém. Por isso, um dos significados, quando nós usamos kippá, e quando as mulheres cobrem as suas cabeças, principalmente no momento das preces, é exatamente para trazer essa conotação, que nós somos todos iguais e que acima de nós só Deus está e mais ninguém. Não existe poder que está acima de nós. Não existe autoridade que está acima de nós. Todos nós estamos em igualdade de condições diante de Deus. Então esse é um dos significados da kippá e das mulheres quando se cobrem para as suas preces, ok? Então humildade, o senso de humildade é algo que não se pode perder. Continuando, o Rebbe ainda diz, nesse contexto, o pecado da fofoca, que é evidenciado pela Tzaraat, deve ser encarado como um excesso de algo que poderia, ou pelo menos deveria, ser de fato bom e até mesmo sagrado. Isso significa que, em vez disso, ou seja, fazer com que isso poderia ser algo bom, sagrado, ele faz com que seja degenerado e venha então se tornar o oposto daquilo que deveria ser, o que é algo bom e ao mesmo tempo sagrado. Ou seja, o que o Rebbe está dizendo aqui é que o pecado da fofoca, ele é o oposto daquilo que deveria ser bom e sagrado. Portanto, é coisa ruim, não é verdade? E o que o Rebbe quer chamar-nos a atenção aqui é exatamente o quê? O poder da palavra. O poder da palavra que Deus nos deu deve, ou pelo menos deveria, ter sido bom e sagrado na nossa expressão, no nosso modo de falar. Por isso Deus nos deu o poder de falar e Ele nos deu a arte do silêncio. Momento de e momento de falar. Saber o que falar, como falar, o porquê falar, o objetivo do seu falar. Você precisa analisar todas estas coisas, mas não pode ser o oposto daquilo que deveria ser bom e sagrado. O poder da fala que Deus nos dá. Sabemos como as palavras são poderosas para estabelecer laços sociais e promover a paz. Conscientes ou não, essa é a razão por que desfrutamos da conversa social, uns com os outros. A convivência social entre as pessoas, por meio da qual esclarecemos assuntos com os outros até chegarmos ao entendimento mútuo. Então, o poder da fala na conversação social é para trazer harmonia, não briga, adversidade, animosidade, rixa e coisas semelhantes. É para trazer harmonia, paz, trazer uma concórdia. Então, esse é o objetivo do poder da palavra, o poder da fala, numa conversação social, conversas entre pessoas. Contudo, quando o excesso oculto do ego insiste em que nossa reputação ou autoestima prevaleça sobre o progresso da harmonia social, no entusiasmo da conversação, pode escapar inadvertidamente alguma fofoca ou calúnia, né? Então, nesse ponto aqui, o Rebbe está dizendo o seguinte, ó, no calor da conversação, o que está oculto a princípio é exatamente o nosso ego. A conversa está boa, está agradável, as pessoas estão conversando, as pessoas estão em harmonia, as pessoas estão, entre aspas, né, falando seus pontos de vista sobre essa ou aquela questão, mas estão em harmonia, estão em paz. O ego, ele está quietinho lá, oculto, né? Parece que tudo vai bem, mas daqui a pouco o ego, ele começa a entrar em ação, de forma sutil, devagar, né?
de forma como nas sombras da noite, o ego começa a trazer mais, entre aspas, mais fogo nas palavras. E à medida que ele vai trazendo mais fogo nas palavras, que é o quê? O engrandecer o ego. Ou seja, a pessoa ela começa a ser, de forma sutil, a ser dominada pelo ego, o egocentrismo, né? O eu é mais importante. O meu eu é mais importante do que o eu dela, daquela pessoa, né? E aí também o que significa dentro desse aspecto? Tem que prevalecer o que eu penso e o que eu quero. Então aí o ego já está inflamando, né? Está pegando fogo. Então aquilo que deveria continuar sendo uma conversa socialmente amigável, amistosa, trazendo harmonia e paz, ela começa a ser inflada pelo ego. E aí as coisas começam a se complicar. E as pessoas começam a se desentender. E aí vem a animosidade, a fofoca, né? Vem o falar mal do outro, vem o levantar-se contra o outro. Então o poder da fala, ela foge daquele prisma da inocência, daquela questão de pureza. E ela parte então para o aspecto do eu. E o aspecto do eu é um fogo devorador. As paixões falam mais forte. E aí pureza e inocência cai por terra. E aí a pessoa entra no Lashon Hará, na fofoca, na maledicência. E aí então realmente as coisas perdem o controle. É assim que se perde o controle. Quando as pessoas dão vazão ao seu ego e se deixam inflamar pelo seu ego. Então o que importa é o meu ego, é o meu eu. E aí, gente, quando a pessoa está assim, por mais que seja verdade mostrada para ela, por mais que ela enxergue que a pessoa está falando a verdade, mas ela não aceita e ela prefere continuar na sua mentira, no seu Lashon Hará. Então aí o Rebbe diz finalmente, por esta razão é crucial nos manter sempre vigilantes para que nossa conversa social expresse apenas aquilo que é bom, aquilo que faz bem ao próximo. Então a nossa conversa social é para trazer harmonia, paz e união. Quando você perceber que a sua palavra ou a palavra da pessoa que está falando contigo começa a sair deste escopo, dê um breque enquanto há tempo. E procure fazer tanto você ou a pessoa voltar realmente dentro do aspecto da vigilância, do poder da fala e da arte do silêncio. Arte do silêncio para tudo aquilo que é Lashon Hará, palavras negativas, destrutivas e etc. E o poder da fala naquilo que é bom e naquilo que permanece para sempre. Então, por isso, amados, estamos saindo realmente do mês de Adar, onde a sua sorte é forte, para entrar no mês de Nissan, que significa uma nova jornada, um novo prisma de olharmos a vida, um novo prisma de olharmos realmente através da visão espiritual e celestial o que nós temos pela frente. E por isso, o poder da palavra e a arte do silêncio devem andar constantemente juntas, como irmãs gêmeas. Não deixe se separar. Por isso, pureza e inocência está no poder da palavra e na arte do silêncio. Escolha, pois, aquilo que é bom. E aquilo que alegra o coração de Deus faz com que você esteja constantemente em conexão com o Ein Sof, o infinito, com Deus. Seja forte, seja luz, venha participar cada dia mais do estudo da Torá, que te faz ser verdadeiramente
livre. Shalom, shalom.